Olá! Hoje a gente vai mergulhar na análise de uma sessão de RPG de mesa. É uma história bem densa de suspense e sobrevivência, com personagens que têm amnésia no meio de um ritual super perigoso. E a premissa é fantástica, tem uma energia muito boa. A base toda já tá aqui. O nosso trabalho hoje, eu acho, vai ser mais lapidar a estrutura, sabe? Para cada revelação e cada momento de tensão atingir o potencial máximo. Perfeito! Vamos começar então pelo primeiro ponto, que é sobre o ritmo. A chegada do novo personagem, o Pomba, ela desencadeia uma avalanche de coisas que acaba diluindo um pouco o impacto. Exatamente. Em um espaço de tempo muito curto, a gente tem a chegada dele todo ferido, aí tem o tratamento, depois uma exposição completa sobre todas as outras equipes. E um conflito interno no grupo. Isso. E ainda por cima, o planejamento estratégico para o dia seguinte. A sensação é que o episódio pisa fundo no acelerador, mas aí acaba passando reto por umas curvas que mereciam mais atenção, sabe? Sim, e aquela tensão imediata da sobrevivência, aquele, meu Deus, tem um estranho ferido aqui, o que a gente faz? Ela se perde no meio de tanta informação. Uhum. Em vez de sentir o perigo, o público fica, sei lá, tentando organizar um mapa de facções na cabeça. Parece que o jogo sai do modo sobrevivência e entra direto no planejamento de guerra. É muito brusco. É isso. E o problema de sobrecarregar o público com informação é que você neutraliza a emoção. O medo, a desconfiança, que deveriam ser o foco da cena, dão lugar a uma aula expositiva. A sugestão aqui é esticar esse mistério. Focar a chegada do Pomba só na crise imediata que ele representa. Então, em vez de respostas, a chegada dele deveria gerar mais perguntas? Exato. Imagina só. A cena podia terminar logo depois de eles estabilizarem o Pomba e ele, sei lá, desmaiar. O gancho para o público seria fortíssimo. Uhum. Agora eles têm um problemão nas mãos. Um estranho inconsciente, mais uma boca para alimentar, um possível traidor ali no meio e a agonia de não saber o que ele sabe. A tensão não viria do excesso de informação, mas da falta dela. Gosto disso. E o planejamento, toda a discussão do mapa, isso poderia ser movido? Sim, Talvez para amanhã seguinte, depois que todo mundo teve a chance de tentar dormir com um estranho no acampamento. Essa pausa daria um peso muito maior para as decisões. A noite seria sobre o pânico e amanhã sobre estratégia. De feito, você cria arcos de tensão diferentes. E outra possibilidade, que dá para combinar com essa, é como a informação é revelada. Em vez do Pomba acordar e entregar o mapa completo, ele podia, sei lá, revelar as coisas aos poucos, talvez em delírios de febre ou em frases soltas. Sim, cada pedacinho de informação se tornaria uma recompensa. Algo que os jogadores tiveram que conquistar. Seja cuidando dele, seja pressionando. Exato. A informação deixa de ser um monólogo e vira um recurso escasso e valioso. Isso muda toda a dinâmica. Os jogadores deixam de ser espectadores de uma palestra e viram agentes ativos tentando montar um quebra-cabeça. É uma mudança sutil, mas que devolve toda a agência para eles. E valoriza o universo. Um mundo perigoso não deveria vir com um manual de instruções, né? Ele precisa ser descoberto, um beco escuro de cada vez. É um quebra-cabeça narrativo bem complexo, né? Exige muita atenção aos detalhes e uma capacidade de conectar pontos que não são nada óbvios. Totalmente. E é interessante, sabe? O perfil de quem mergulha em RPG, essa galera criativa que adora ler, resolver problemas, é o mesmo tipo de foco e dedicação que a gente vê em quem se dedica a estudos de alta performance. Faz todo sentido. É uma habilidade de processar muita informação e encontrar padrões. E, falando nisso, para quem está nessa jornada de estudos, seja para vestibular, concurso público, militar, OAB ou residência médica, e quer se preparar de verdade, a dica é: entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil.
Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos, aulas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma ótima dica. Bom, vamos voltar então para o nosso segundo ponto. Ele está bem conectado a essa questão do foco narrativo. As revelações sobre o passado dos personagens, elas competem por atenção com a sobrevivência, e isso acaba fragmentando a atenção. Sim, logo depois de todo o caos da chegada do Pomba, o foco muda para uma discussão sobre a ordem. E aí surgem uns flashes de memória sobre um tal de Veríssimo. Embora seja interessante, a sensação é que a história pisa no freio da ação para um momento de disposição de lore que não se conecta com a ameaça ali do agora. E quando você divide a atenção do público, você diminui o impacto dos dois lados, né? Nem a tensão da sobrevivência é tão forte, nem a revelação do passado é tão significativa. A solução é costurar essas duas linhas. As memórias não devem pausar a ação, elas têm que ser uma consequência direta dela. Então, em vez da conversa sobre a ordem surgir do nada, ela poderia ser ativada por um gatilho. Por exemplo, enquanto eles revistam a mochila do Pomba, um personagem encontra um objeto, sei lá, um isqueiro com um símbolo estranho. E ao tocar no objeto, ele tem o flash de memória sobre o Veríssimo. Exatamente! Agora a revelação não é mais abstrata, ela está ali, fisicamente, na mão do personagem e foi encontrada no meio de uma ação de sobrevivência. Isso conecta o passado com o presente perigoso de forma imediata. E pode criar um conflito ainda mais interessante. E se outro personagem reconhece aquele símbolo? Vira um problema de confiança gigantesco. Na hora. A revelação se torna um catalisador de conflito, não uma pausa. Outra ideia nessa linha, o ato de tratar o ferimento de bala do Pomba. A personagem que atirou nele, ao limpar o sangue, ao ver a ferida de perto, ela poderia ter um flashback de outra vez que ela atirou em alguém. Perfeito. A ação de salvar uma vida no presente força ela a confrontar, uma vez que talvez ela tenha tirado uma no passado. Isso cria uma ressonância emocional muito poderosa e dá uma profundidade para a personagem sem precisar de um diálogo expositivo. E isso também vale para as decisões do grupo, né? A discussão sobre sacrificar ou não um membro para sobreviver, que é mencionada. Isso poderia ser o gatilho perfeito para uma memória compartilhada. Pois é. Uniria o passado perdido deles ao dilema mais visceral do presente. A pergunta, quem somos nós, se funde com quem a gente está disposto a se tornar para sobreviver. Isso é material narrativo de primeira. Certo. Isso nos leva ao nosso terceiro e último ponto, que é sobre como as informações do mundo são entregues. A exposição sobre as facções que vêm pelo Pomba é muito passiva. Os jogadores viram uma plateia. Sim, o Pomba chega e, na prática, ele dá uma palestra usando um mapa como slide. Ele explica quem são os coraças, os psicoleiras, os vampiros, onde ficam, o que fazem. Funciona para passar informação rápida, mas rouba dos jogadores uma das coisas mais divertidas de um jogo, a descoberta. O mundo já chega para eles mastigado. E isso diminui a sensação de perigo. Se você já sabe quem são todos os inimigos e onde eles estão, o mundo parece um tabuleiro de xadrez, né? Se você não sabe o que se esconde na próxima esquina, o mundo parece um lugar ameaçador de verdade. Exato. A sugestão aqui é transformar essa entrega de informação numa investigação, fazer os jogadores trabalharem por ela. Isso aumenta o engajamento e a sensação de conquista. Uma forma de fazer isso, sei lá, seria o Pomba chegar delirando, falando em códigos ou gírias que só a equipe dele entendia. Tipo, cuidado com o show de horrores perto do rio. Isso. Ou o metal não lhe dobra na fábrica. Os jogadores teriam que decifrar essas pistas, talvez cruzando com um mapa que ele carrega, que também poderia estar incompleto ou desenhado de forma simbólica. Isso transforma eles em detetives da história. Cada facção vira um pequeno mistério a ser solucionado antes mesmo de ser enfrentada. Outra abordagem, que também é bem interessante, seria focar nos objetos. Em vez de um mapa, talvez o Pomba só tenha conseguido carregar alguns itens dos companheiros que morreram. Um pedaço de metal retorcido de um coraça, um panfleto de circo dos psicoleira. Um rosário ensanguentado da Igreja dos Vampiros. Exato.
Os jogadores teriam que analisar esses objetos para tentar entender a natureza de cada facção. A história do mundo seria contada através de artefatos e não de diálogos. E isso abre espaço para eles errarem na interpretação, o que pode ser ainda mais legal. E uma outra via seria transformar a informação numa moeda de troca. Como assim? E se o Pomba não estivesse delirando? Se ele estivesse consciente, mas fraco e com muito medo? Ele tem as informações, mas não vai entregar de graça. Ele usa isso como garantia de sobrevivência. Eu digo onde vocês encontram água se me prometerem que não vão me deixar para trás. Essa é uma excelente alternativa, porque coloca o dilema social e moral no centro da descoberta. Os jogadores precisam não só decifrar o mundo, mas negociar com ele. Lidar com outro ser humano que tem seus próprios medos. Isso enriquece a cena imensamente, porque a informação agora tem um custo. E esse custo é medido em confiança. Perfeito. Então, para a gente resumir nossa conversa e deixar as sugestões bem claras, o primeiro ponto é ajustar o ritmo da abertura. Isso. A sugestão é separar a crise imediata da chegada do Pomba do planejamento mais amplo. Deixar a tensão da sobrevivência respirar, focar na desconfiança e no medo e mover a estratégia para um momento posterior. Em segundo lugar, integrar as revelações do passado dos personagens de forma mais orgânica com a trama principal. Exato. Usar as ações, os objetos e os dilemas do presente como gatilhos para as memórias do passado. Em vez de pausar a ação para expor a história, fazer com que a história surja como consequência da luta pela sobrevivência. E, por fim, transformar a entrega de informações sobre o mundo em uma experiência mais ativa e investigativa para os jogadores. Isso mesmo. Seja através de pistas fragmentadas, de investigação de objetos ou de uma negociação tensa, faça os jogadores trabalharem pela informação. Isso valoriza o universo, aumenta o engajamento e substitui a exposição passiva pela emoção da descoberta. O material é muito promissor, a premissa é forte, os personagens são intrigantes e o mundo tem um potencial enorme. Com esses ajustes, a experiência pode se tornar ainda mais imersiva e memorável. Sem dúvida, o coração da história já está pulsando forte. Só precisa de um pouco mais de espaço para cada batida ser sentida de verdade. A gente adoraria receber uma versão revisada desse roteiro para ver como essas ideias se desenvolvem